Hoje vamos estudar a Lei 8069 de 90, é a lei que trata sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes, é necessário estudar as fases históricas. Por que é necessário estudar essas fases históricas? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente fala que nós temos que interpretar essa lei, que é a lei vigente, a lei atual, de acordo com seus fins sociais. E para que a gente tenha uma noção de quais são esses fins sociais, nós temos que entender como a criança deve ser tratada. E aí nós vemos isso pela perspectiva histórica. Então, a interpretação é dada de acordo com o seu fim social. E esse fim social a gente vai encontrar aqui na perspectiva histórica atual. Mas para a gente saber a perspectiva histórica atual, nós temos que entender esse passo a passo, essa fase histórica que a criança ela foi vista em um primeiro momento aqui como mera propriedade, e é assim que nós vamos interpretar essa lei 8069 de 90? Não, porque ela foi vista como mera propriedade, isso nos períodos iniciais. Por exemplo, os gregos, eles viam as crianças como aquelas que só deveriam sobreviver se fossem crianças fortes e saudáveis. Os espartanos, as crianças eram mero patrimônio do Estado. Então, quem decidia todos os fins, o que a criança deveria ser ou não, seria o próprio Estado. E na primeira visão aqui dos gregos, era uma visão discriminatória, só era criança quem fosse forte, só era digna de sobrevivência quem fosse forte e saudável. Então, aqui na Idade Média, a gente já lembra das corporações de ofícios, das comunidades feudais, que assim que passava aquele período de grande mortalidade dessas crianças, as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Essas crianças, elas começavam ali a aprender o serviço, essa atividade da corporação de ofício desde muito jovens. Então, elas não tinham essa possibilidade de desenvolvimento como um fim. Aqui não havia isso. Então, é assim que a gente vai interpretar a Lei 8069 de 90, que é a lei atual? Não, porque aqui a criança é vista como propriedade e não como sujeito. Não é essa a nossa visão de hoje. E nos primeiros momentos, aqui a gente vê que, como a criança era considerada como propriedade, a primeira punição contra maus tratos, a gente vai ver que essa punição vai ocorrer por meio da Sociedade Americana para a Prevenção de Crueldade contra Animais. A criança era considerada como coisa, como objeto, como animal. Isso acontece, a primeira punição contra os maus tratos em 1874. E por incrível que pareça, esse já foi um desenvolvimento, porque antes as crianças elas não eram vistas como crianças que mereciam ser tratadas de forma digna, como crianças que não mereciam ser tratadas por meio desses maus tratos. Então, aqui houve a primeira punição, já foi um pequeno passo, e mesmo assim foi uma punição dada por meio de uma perspectiva de crueldade, não contra um sujeito, e sim contra animais. Depois vemos aqui a Declaração de Genebra, que foi a Carta da Liga sobre a Criança, em 1924. Ainda assim, a criança não é considerada como sujeito, e sim como objeto de proteção. O objeto de proteção é diferente do sujeito, porque o sujeito ele pode acionar o Estado, requerendo e obrigando que as pessoas o respeitem, e aqui não há essa possibilidade, porque eles são meros objetos de proteção ainda em 1924. E na ONU, aqui sim, vamos ver como deve haver essa interpretação da Lei 8069, a gente estuda essa perspectiva histórica no direito, para quê? Para que a gente possa interpretar as próprias leis. Então, temos aqui como centro do direito, a perspectiva central é a perspectiva normativa. Estudamos o histórico para quê? Para que possamos interpretar de forma
efetiva e de forma correta as próprias leis por meio de desenvolvimento de princípios. Então, ao longo da história, nós vamos ver como essa interpretação vai ocorrer e daí vai desenvolver esses princípios normativos que vão ali fazer com que se efetive na sociedade essa evolução, essa melhora que ocorre aqui com essa perspectiva histórica. A Declaração dos Direitos Humanos das Crianças, na ONU, em 1959, ela traz a criança como sujeito de direitos. Aqui sim, a criança ela é sujeito porque ela pode acionar o Estado e numa perspectiva integral, porque temos aqui como sujeito passivo o próprio Estado, a família e a comunidade e a sociedade. E agora, a partir de 1959, por meio dessa declaração da ONU, em um pós-guerra, a criança tem direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, convivência comunitária, e isso tudo com absoluta prioridade. Então, vamos ver que temos aqui a ONU já com essa adaptação aqui em 1989, que vai influenciar a Constituição Federal, e podemos ler a Constituição Federal para ver se realmente isso influenciou ou não a Constituição, por isso que essa perspectiva histórica é importante, tá vendo? Aqui, em 1989, surgiu o quê? Essa perspectiva no Brasil da Convenção dos Direitos da Criança, mas pela perspectiva da ONU. E isso vai influenciar o quê? A própria Constituição Federal, que foi conhecida como Constituição Verde, como Constituição Cidadã. E por meio dessa cidadania, nós vemos que ela vai dar aqui a absoluta prioridade também à criança. E fala o seguinte, artigo 227, dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. De onde que tiraram isso? Tiraram isso por influência da própria Carta, da própria Declaração dos Direitos da Criança, que ocorre aqui com a Organização das Nações Unidas. As fases históricas no Brasil de absoluta indiferença, não há normas para tutelar direitos da criança ou do adolescente, se não há normas, então não é uma criança sujeito. Por quê? Porque o sujeito ele deve ter a possibilidade de ação. Se não há normas regulamentando essa criança, ela fica na absoluta indiferença. E assim que interpretamos hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8069 de 90, não, porque isso é punido. No século XVI, ele começa a ser visto, mas pela perspectiva de punição. O menor faz alguma coisa errada, ele deve ser punido. Então, aqui há garantias? Não. E é assim que a gente deve ver o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. Não é essa perspectiva de só olhar para a criança e o adolescente por meio da punição. Aqui na Lei 8069, nós vamos ver que até mesmo a gestante ela vai ter garantido os seus direitos. Então, desde que a criança ali está em formação, na própria barriga da mãe, ela vai ter o quê? Reservada direitos. Então, a perspectiva hoje não é a perspectiva de olhar para a criança e para o adolescente na sua mera perspectiva punitivista. Não vai ser essa a interpretação da fase da mera imputação penal, até mesmo que temos aqui as crianças hoje como sujeitos inimputáveis. Então, aqui há uma retirada de criança que comete crime, por quê? Porque ela é inimputável. E sendo inimputável, haverá, então,
uma forma de não culpabilidade. É retirada a culpabilidade e por uma teoria tripartida do crime, se retirar a culpabilidade, essa criança ela não comete crime, e sim ato infracional. Não vemos a criança pela fase da mera imputação penal, que surge no século XVI. Então, esse já foi ultrapassado. A fase tutelar é a fase do assistencialismo. No assistencialismo, a gente vai ver as crianças só por meio da questão econômica, da miséria. Hoje, todas as crianças, independentemente de sua condição econômica, elas devem ser bem tratadas, elas devem ser tratadas com respeito, com dignidade. Então, não é essa a fase que nós estamos, a fase tutelar, não é assim que deve ser interpretada a Lei 8069, não são esses os fins sociais, porque esses fins, eles foram vistos do ano 1979 até a Constituição Federal de 88, e já estamos com a visão da Constituição de 88, e a fase da Constituição de 88, então, a partir da fase da Constituição de 88, a criança é vista pela proteção integral. A criança e adolescente como sujeitos de direitos, se são sujeitos, eles podem, inclusive, acionar o Estado. Olhar integral, olhar de prioridade. Então, esses são os fins. Os fins sociais é olhar a criança pela perspectiva integral de prioridade. Então, todos os momentos que eu vou interpretar a lei, quando eu for falar ali de políticas públicas, eu tenho que olhar a criança em primeiro lugar. Então, tem várias perspectivas e várias coisas ali dentro da sociedade que eu vou ter que dar o quê? Prioridade. E qual que vai ser a prioridade suprema? A prioridade suprema vai ser o desenvolvimento da criança. Para quê? Para que no final essa criança possa ter pelo menos a oportunidade de se tornar o quê? Um adulto de caráter, um adulto com dignidade. Um adulto que a Constituição de 88 ela vai colaborar para quê? Para essa construção segundo a perspectiva da Constituição de 88, então uma perspectiva garantidora. Não vai olhar para a criança com um mero fim de punir, vai olhar para a criança antes dessa perspectiva de punição, de ato infracional, ela olha para a criança como um sujeito que deve ter ali garantido os seus direitos. Então, a criança é digna de respeito. Antes, a criança era ali vítima de maus tratos e ninguém se importava com isso, até mesmo que não havia regulamentação de seus direitos. Eram meras coisas, e coisas naquela época tratavam as coisas não pelos seus fins sociais, mas como bem entendesse. Já a situação de proteção integral que hoje existe, antes não era visto assim, era visto por meio da situação irregular. Hoje tem proteção, antes não havia uma proteção para essas crianças. Então, essa perspectiva de tratamento das próprias crianças e adolescentes por meio de um entendimento constitucional. E entendendo esse entendimento constitucional, entendendo como que vai funcionar essa perspectiva constitucional, todas as leis devem ser vistas pela própria Constituição, a Constituição ali que é hierárquica dentro dessa pirâmide que é o ordenamento jurídico, ela está no topo. Então, devemos conhecer tanto o histórico como a perspectiva da Constituição Federal, porque a Constituição Federal, ela vai dar luz, ela vai dar ali uma perspectiva interpretativa para todo o ordenamento jurídico, e aquelas normas que ali estão na Constituição Federal são normas de influência de outros parâmetros, inclusive parâmetros internacionais de entendimento, por meio, por exemplo, das convenções e das declarações que ocorreram ali na própria Organização das Nações Unidas. Então, não é possível começar um entendimento aqui, começar a estudar a Lei 8069 de 90 sem ter a perspectiva de interpretação. Sabendo disso, vamos então para a própria Lei Seca, que a Lei Seca é aquela que vai cair nas provas.